Meus queridos amigos, quando o quarto presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Wilford Woodruff, faleceu, um manto de profeta caiu sobre os ombros de Lawrence Snow. Mas vamos entender como funcionou isso. Quase 6 anos antes de sua morte, Wilford Woodruff havia pedido a Lawrence Snow. Lawrence Snow era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, que fosse conversar com ele depois de uma reunião com outros líderes da igreja. Wilford Woodruff pediu a Lawrence Snow que fosse conversar com ele. Com muita energia e emoção, o presidente Woodruff disse ao presidente Lawrence Snow que caso viesse a morrer antes dele, o presidente Snow deveria organizar imediatamente a primeira presidência e designar George K. Cannon e Joseph F. Smith como seus conselheiros. Ele pediu a Lawrence Snow que considerasse aquilo como uma revelação. No ano de 1898, quando o estado de saúde do presidente Wilford Woodruff piorou, Lawrence Snow passou a visitá-lo em sua casa quase todas as noites. Certa vez, pouco antes do líder ser levado para a Califórnia, numa tentativa de melhorar suas condições físicas, o presidente Snow foi ao templo de Salt Lake, do qual era presidente também do templo, e implorou ao Senhor que prolongasse a vida do profeta Woodruff, além da sua, para que não tivesse que assumir o fardo da liderança da igreja. Ponto, abre aspas. Mas ele prometeu ao Senhor, Lawrence Snow prometeu ao Senhor que desempenharia com dedicação qualquer tarefa que lhe fosse requerida cumprir. Ponto, fecha aspas. Viajando para Brigham City, o presidente Snow cuidou de algumas obrigações pessoais. Em 2 de setembro de 1898, o presidente Snow foi informado em Brigham City que Wilford Woodruff havia falecido. Chegando a Salt Lake City naquela noite, ele novamente retirou-se para o templo de Salt Lake e, abre aspas, abriu seu coração ao Senhor. Ponto. Ele lembrou ao Senhor como havia pedido pela vida do presidente Wilford Woodruff. Não obstante, seja feita a tua vontade. Apresento-me agora a ti pedindo tua orientação e tua direção. Peço-te que me mostres o que desejas que eu faça. Depois de terminar sua oração, ele esperou uma resposta, alguma manifestação especial do Senhor. Esperou, esperou e esperou. Não houve resposta, nenhuma voz, nenhuma visitação, nenhuma manifestação. O presidente Snow deixou a sala bastante desapontado. Enquanto caminhava por um dos corredores do templo, ele viu diante de si, parado acima do chão, o Salvador do mundo. Ele viu o Senhor Jesus Cristo parado. Pouco acima do chão ele estava. Em pessoa, o Salvador Jesus Cristo. Foi-lhe dito que seria o sucessor do presidente Wilford Woodruff. O Salvador informou a Lawrence Snow que ele seria o sucessor. Ele foi novamente instruído a, abre aspas, prosseguir avante sem demora e a reorganizar imediatamente a primeira presidência da igreja, sem esperar tanto tempo
quanto havia sido feito na morte dos presidentes anteriores. Teriam que ser mais rápido. No dia seguinte ao funeral do presidente Wilford Woodruff, os apóstolos reuniram-se no templo de Salt Lake. O presidente Snow, aparentemente em respeito aos princípios do arbítrio e do comum acordo, se revelara aos irmãos a conversa que tivera com o Salvador Jesus Cristo, propôs-se a deixar a liderança do quórum e passá-la a qualquer um a quem seus companheiros de apostolado viesse a designar. Olha, eu estou disposto a deixar de ser o presidente do quórum. E vocês designam quem vocês quiserem. Através de inspiração, é lógico, e oração. Seu longo serviço como membro do quórum dos 12 apóstolos e sua brilhante liderança daquele conselho por quase uma década haviam conquistado o amor e a admiração de seus irmãos. Os 12 apóstolos, portanto, agindo sob inspiração, imediatamente apoiaram Lawrence Snow como presidente do quórum. Apoiaram Lawrence Snow como presidente do quórum. Mais tarde, eles reuniram-se novamente no escritório do presidente, onde o elder Francis M. Lyman lembrou-lhes que o presidente Wilford Woodruff havia deixado instruções para quando viesse a falecer, de que a primeira presidência deveria ser reorganizada sem demora. Sem qualquer debate prolongado, Lawrence Snow foi unanimemente apoiado como presidente da igreja. O presidente Snow contou então aos irmãos que o Senhor Jesus Cristo lhe revelara vários dias antes que aquelas eram as medidas a serem tomadas, e que George K. Cannon e Joseph F. Smith, que eram conselheiros do presidente Wilford Woodruff, deveriam ser seus conselheiros. Abre aspas. Não mencionei esse assunto a nenhuma pessoa, homem ou mulher. Eu queria verificar se o mesmo espírito que o Senhor manifestou a mim estava com vocês. Tinha certeza de que o Senhor lhes indicaria que essa era a coisa certa a ser feita e que isso estava de acordo com sua mente e vontade. George K. Cannon e Joseph F. Smith foram então apoiados como seus conselheiros. Ambos haviam servido como os conselheiros de Brigham Young, John Taylor e Wilford Woodruff. E Frank D. Richard tornou-se o presidente do quórum dos 12 apóstolos. Saindo Lawrence Snow, entrou Frank D. Richard como presidente do quórum dos 12 apóstolos. Roger Clayson, o presidente da estaca de Brigham City, foi chamado um mês depois para preencher a vaga no quórum dos 12 apóstolos.